TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, mais uma vez estamos aqui, programa Respostas, é sempre bom, muito bom ouvir essa musiquinha, porque é a hora do nosso reencontro, nosso encontro marcado todo sábado. Que maravilha depois dessa chuva abençoada, meu Deus do céu, obrigado! Nós estamos aí para começar mais um programa na alegria, pois é, estávamos precisando tanto dessa chuva, esse clima agora que graças a Deus melhorou. E aos poucos esperamos também que nós possamos ir enfrentando essa pandemia com muita garra, com muita esperança, com muita fé. O programa Respostas está aqui junto com essa programação maravilhosa dessa TV que traz esperança, dessa TV que traz fé, essa TV que traz motivação para que nós possamos nos relacionar bem, estar bem com a nossa espiritualidade, estar bem conosco mesmos, estar bem também com a nossa comunidade, com o outro. O programa Respostas é feito para você e você participa. Você sabe que nós temos 2 blocos dedicados a perguntas. Você vai preparando aí também sua pergunta, nós estamos aqui para servi-los. E nesse primeiro bloco, você que já conhece o nosso programa, mas a gente vai dizer de novo para você que está começando. Vamos supor que é a primeira vez que você está chegando no nosso programa. A primeira vez eu digo bem-vindo, bem-vinda. Esse primeiro bloco, nós normalmente queremos convidar vocês a conhecer textos que sejam importantes para refletir sobre temas que permeiam nossa caminhada na igreja, que permeiam nossa caminhada na sociedade, como cristãos, como batizados, como pessoas que estão buscando responder na sua vida aos apelos de Deus. Por isso que esse programa se chama Resposta. Nós estamos continuamente procurando responder aos apelos de Deus, responder ao chamado. E esse chamado de Deus nos orienta sempre para concretizar em nossa vida aquilo que é o projeto de Deus. E isso coincide necessariamente com a reconstrução da paz, da justiça, do amor. Então nós vamos conhecer esse texto, e esses textos eles são colocados, logo em seguida nós voltamos, nós vamos fazer uma reflexão juntos com vocês. Estamos refletindo sobre um documento do Concílio Vaticano II, que fala sobre a igreja, e dentro deste documento nós estamos num capítulo especial dedicado a Maria. Nós vamos colocar agora à disposição de vocês esse texto. Acompanhem com muita atenção, porque nós já vamos voltar para a reflexão. E se você olhar bem o texto, essa reflexão é mais enriquecida. Boa leitura e já voltamos. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Função da Santíssima Virgem na economia da salvação. A Virgem Maria no ministério público de Jesus. Na vida pública de Jesus, a sua mãe manifesta-se claramente logo no início, quando nas bodas de Caná da Galileia, movida de misericórdia, conseguiu com sua intercessão que Jesus, o Messias, desde o início aos seus milagres. Durante a pregação de seu filho, recolheu as palavras com que ele, exaltando o reino acima das razões e vínculos da carne e do sangue, proclamou bem-aventurados os que ouvem e observam a palavra de Deus, como ele fazia pontualmente. Assim também a Santíssima Virgem avançou no caminho da fé e conservou fielmente a união com seu filho até a cruz, junto da qual, por desígnio de Deus, se manteve de pé. Sofreu profundamente com seu unigênito e associou-se de coração maternal ao seu sacrifício, consentindo amorosamente na imolação da vítima que ela havia gerado. Finalmente ouviu estas palavras do próprio Jesus Cristo, ao morrer na cruz, dando ao discípulo por mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Lumen Gentium, número 58. É sempre tão bom a gente refletir sobre Maria e, sobretudo, o Concílio Vaticano II coloca-nos o resgate
de uma mariologia mais bíblica, é óbvio que o assento devocional é um assento importante, todos nós temos devoção à Mãe do Senhor, mas por muito tempo nós não levamos na devida consideração aquela revelação bíblica que coloca Maria plenamente em sintonia com a vida do seu filho e, por consequência, com a vida da igreja. É por isso que o título, tema central desse 8º capítulo da Lumen Gentium, coloca Maria como aquela que está relacionada com o mistério de Cristo, relacionada com o mistério da igreja. Na dimensão de sua relação com o mistério da vida de Cristo, nós refletimos no programa passado sobre a relação de Maria com a infância de Jesus. Sua infância, sua adolescência, essa fase que nós chamamos da escola de Nazaré. Uma escola de escondimento, porque são quase 30 anos da vida de Jesus que nós praticamente temos pouquíssimas informações. Aliás, muitas das informações que nós temos estão contidas em evangelhos apócrifos. O que se sabe é que depois por volta ali dos seus 30 anos, Jesus inicia uma vida pública. Por que pública? Porque antes, Nazaré é um tempo de absoluto silêncio. Nós perguntamos, a maior parte da vida do Filho de Deus neste mundo foi no silêncio, na entrega, na vivência de uma família em Nazaré. Jesus cresceu como um filho de seu tempo. E é óbvio que um filho é muito ligado à vida da sua mãe, nós bem sabemos isso. Todos nós sabemos o quanto nossa vida é profundamente atrelada a essa pessoa, cuja maternidade envolve completamente a nossa vida. Então, a primeira fase, o programa passado nós falávamos, exatamente da relação de Jesus pequeno, de Jesus que educa, que é educado junto com Maria, junto com José, com a família de Nazaré. Hoje nós vamos já para a dimensão da vida pública, mas também na vida pública os evangelhos nos apresentam a presença de Maria. Primeiro, a presença de Maria desencadeia todos os milagres que João vai chamar de sinais, e o primeiro deles foi em Caná da Galileia. Agora vocês pensaram uma coisa, por que Maria pede a Jesus para fazer a intervenção, avisando que os noivos, a festa de casamento acabou o vinho? Porque ela sabia que ele podia. Então é uma mãe que conhece seu filho. Esse primeiro sinal é marcado por esta festa de matrimônio, onde Jesus transforma a água em vinho. Vocês sabem que quando a gente está lendo João é a águia, aquela águia que sobrevoa, é um evangelho, aspas, especial. E ali é importante perceber que esse vinho novo é a nova aliança, se inaugura uma nova fase. E é interessante que João não chama milagre, João chama sinal. Foi o primeiro sinal. E esse primeiro momento da vida pública de Jesus, a sua atividade, ele é profundamente marcado pela presença de Maria. Sua provocação, Maria traz para Jesus o que está acontecendo. Tem uma sensibilidade capaz de dizer, filho, é uma vergonha para os noivos não ter mais vinho na festa de casamento. E não é suco de uva, é vinho. É uma vergonha, como que vai... Porque, gente, olha, faltar vinho na festa de casamento, sabe o que significava também? Que esse casamento não vai dar certo, é um mau augúrio. Então, olha o que está por trás da angústia. Essa mãe percebe. Hoje, a gente fala assim também, sobretudo quem gosta de ir em casamento só para comer, pouco preocupado com a vida dos noivos. Por isso que eu falo para muitos noivos, escolha um grupo pequeno, de pessoas que vocês se relacionam mesmo. Para que essa apoteose para fazer casamento? O padre já está desviando do assunto aqui, Fábio. Mas para dizer, escolham pessoas que realmente vão contar na vida de vocês. E Maria percebe que esse constrangimento é terrível para os noivos. É terrível. Então vejam a mulher que intercede, a mulher que está ali. Então o primeiro sinal é Caná da Galileia. E onde volta Maria? Maria volta quase como que uma transformação. Acontece uma metamorfose na vida de Maria. Qual que seria essa metamorfose? Ela passa do papel, da função, da missão de mãe, que ela não perde depois, obviamente, mas se sobrepõe um outro papel. Maria começa a ser discípula do próprio filho. Vejam, e como que começa já aquela frase tão bela de Maria, tinha que ser da boca de Maria, fazei tudo que ele vos disser. O que é a vida cristã se não seguir Cristo? E o que é a vida de Maria se não nos indicar que esse é o caminho? Qual é o problema, gente, da gente venerar Maria?
fazei tudo o que Ele vos disser. Maria não disse, fazei tudo o que eu vou dizer para vocês. Ele é o caminho, não sou eu. Então essa humildade, essa predisposição, essa bondade, essa sensibilidade, é uma mulher maravilhosa. É uma mulher toda de Deus e toda nossa, porque veja a sensibilidade dela. Depois o caminho do discipulado, gente, tem que passar necessariamente pela cruz. Vocês viram que o texto termina dizendo que no mistério da paixão de Cristo, Maria também tem uma participação especial. Ela sofre com o filho. Vocês lembram? Provavelmente a memória de Maria faz um voo para trás, lembrando da profecia de Simeão, uma espada traspassará a sua alma. E nós bem percebemos isso na Sexta-feira Santa, em muitos lugares do Brasil, do mundo, o encontro do Cristo morto com a Nossa Senhora das Dores, ou seja, Maria profundamente, seu destino, sua vida, profundamente entrelaçada também com o mistério da paixão e do sofrimento de seu filho. E vejam que não é uma Maria desesperada, é uma mãe que sofre, vê a execução de seu filho. Meu Deus, consegui imaginar uma dor dessa, uma mãe que vê um filho ser executado ali aos poucos, na sua frente. Pai do céu. Mas essa mulher, o Evangelho diz que ela está de pé. Está de pé. É interessante porque que o evangelista deixou ali o fato de que Maria, por que consta ali? Não é um detalhe, Maria está de pé. Maria é a mulher da esperança, então ela não pode cair no desespero, embora com certeza o sofrimento é bastante atroz. E este sofrimento, ao mesmo tempo, Jesus quer olhar para a continuidade da missão da igreja. E é aos pés da cruz que Jesus avisa João, essa aí a partir de agora é sua mãe. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, de onde nasce a maternidade espiritual de Maria na nossa vida? No mistério da cruz. Nós não estamos fazendo nada que possa ferir a vontade do Filho Jesus. Eis aí a tua mãe. Então, Jesus confia, deixa como que um testamento. Então, essa maternidade de Maria é uma consciência que a comunidade vai desenvolvendo aos poucos. Os evangelhos também, na medida que vão sendo escritos, os evangelhos mais antigos, mais novos para nós, são aqueles que vão desenvolvendo uma mariologia, uma reflexão sobre Maria muito mais apurada. Haja vista Lucas, por exemplo. Lucas aparece uma Maria que fala, uma Maria que é interpelada pelo próprio Deus, como se fará, uma Maria que pergunta para Deus. Maria faz uma pergunta a Deus, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Então é uma mulher que participa, que tem voz na história da salvação. Ela tem voz, Deus deu voz a Maria. O primeiro contato dela na Sagrada Escritura com Deus acontece pela mediação desse anjo, que é um mensageiro divino. Maria, você tem uma missão diante de Deus. Deus consulta Maria. E aí nós bem sabemos o quanto essa maternidade, esse dom que Maria recebe, marca para sempre a sua vida, até o momento crucial da vida, do mistério, do sofrimento e da paixão de seu filho. É muito lindo refletir sobre isso, é maravilhoso, porque a gente descobre sempre mais motivos para amar a mãe do Senhor e amar o Senhor, sobretudo levados pelo discipulado, da fidelidade dessa mãe, que se tornou discípula e para nós é exemplo, modelo de discípula. Muito bem, que pena, foi um bloco bastante denso, mas nós já chegamos ao final desse bloco. Mas você não saia daí não, porque o nosso encontro continua. Nós não terminamos ainda de matar a saudade, fique por aí. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Com essa belíssima imagem de Nossa Senhora dizendo eu digo sim, que a gente volta para esse segundo bloco e nós estamos falando exatamente dela no início. Só para lembrar para vocês também, que quando eu estava falando de vocês, quando forem casar, quem vai casar, não chamar muita gente, mas chamar aquele grupo que você pode contar realmente. Porque boa parte das nossas festas no Brasil, muita gente vai para comer. E é assim, nós estávamos comentando agora há pouco aqui, que
ainda sai falando mal dos noivos, se faltou a bebida, se faltou a comida. Então não tem necessidade de fazer esses casamentos para mostrar o quê? Tem que ser pessoas... Eu sempre digo no casamento, quando eu estou celebrando, assistindo um casamento, gente, vocês não estão aqui como vaquinha de presépio, para enfeitar. Vocês estão aqui para rezar, para pedir a Deus, porque vocês são companheiros dos noivos, vocês são amigos, vocês vão compartilhar a vida. Então, nesse sentido, por quê? Porque o casamento tem seus desafios, vai precisar de oração, vai precisar de força, vai precisar de ajuda, de auxílio. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar bem mais naquelas pessoas, na qualidade, digamos, da amizade e dos vínculos das pessoas que nós convidamos. Se bem que, graças a Deus, me parece que estão fazendo cada vez mais aquelas festas de casamento mais restrita, ao círculo dos amigos mais próximos. Maravilha! Você vai gastar menos, vai ter mais alegria, as festas são mais aconchegantes, mais familiares e não tem necessidade de mostrar o quê? Não tem necessidade disso. Então, é isso. E Maria estava presente lá nessa festa de casamento e assim, com o seu pedido, desencadeou esse primeiro sinal de Jesus em Caná da Galileia, segundo o relato joanino, relato de João. Muito bem, segundo bloco, nós estamos aí colocando à disposição de vocês, 67, sempre, o nosso código daqui do estado, 3349-1015, ou também se você quer mandar pelo WhatsApp, não tem problema, anota aí o número do WhatsApp, 993470532. Pode mandar a sua pergunta, se a gente não souber, nós vamos pedir um tempo e no programa próximo, no próximo sábado, a gente tenta trazer uma luz para você. Tá certo? Já aconteceu aqui, olha, eu dei uma resposta, mas falei, olha, eu vou procurar o professor dessa área, faz tempo que eu tive essa aula, então estou precisando aprender um pouquinho mais sobre esse tema. E depois a gente voltou, não tem problema nenhum isso não, não tem problema. Estamos sempre aprendendo, mas todos estamos sempre aprendendo. E o melhor mestre é aquele que sabe ser o maior estudante, o maior pesquisador, aquele que está buscando. Estamos sempre buscando. Muito bem, o programa Respostas, ele trabalha servindo vocês, acontece nesse serviço e nós vamos agora então já para a primeira pergunta. Aliás, essa pergunta que a gente vai conhecer agora, que a gente vai responder, ela já foi colocada um pouco ali no sábado passado, nós tivemos a beatificação do Carlo Acutis, que é esse jovem de 15 anos, morreu por leucemia, e que trouxe para a igreja nesse momento o encantamento, o reconhecimento das suas virtudes e sobretudo vai ser um grande modelo para os jovens, haja vista a sua pouca idade e a profundidade inclusive do seu ministério nas redes sociais. Eu falo que é um ministério porque ele utilizava as redes sociais como instrumento de evangelização, sobretudo preparando, buscando, fazendo uma pesquisa sobre os milagres, chamados milagres eucarísticos. Então, provavelmente esse jovem aí vai receber o título de apóstolo da internet, apóstolo das redes sociais. E é muito bonito. Até eu falava para vocês que na exposição do corpo, dos restos mortais, achei muito bonito que o corpo dele está... sobre esse corpo tem ainda as vestes dele, a sua blusa, o seu tênis. Achei maravilhosa essa intuição. A gente já viaja no texto de João Paulo II, que falava da primavera de santos de calça jeans. Só para fazer um paralelo, o próprio João Paulo II falava, nós precisamos de santos de calça jeans. Ainda bem que não colocaram nada contra, pelo amor de Deus, né? Roupa social, não, é a roupa dele, o estilo dele. Era um jovem, era um adolescente, isso é próprio da sua fase. E para a gente perceber que a santidade está à porta, a santidade está do lado, como diz Papa Francisco. Aliás, nós temos tantas pessoas santas que a gente conheceu, a gente nunca vai saber, não vai ter um processo de beatificação, mas são santos, santas. Eu digo que eu já conheci muito santo que não vai ser canonizado na minha vida, passando pelas paróquias, sobretudo quando a gente vai para aquelas periferias, a gente vê aquela Dona Maria que o bandido, o salafrário do marido deixou ela sozinha com 7, 8 filhos, né? Foi atrás da novinha, como sempre acontece, e essa mulher com amor, com dedicação, se desgastou. A cada ruga que a gente vê no rosto dessa Dona Maria, a gente fala, meu Deus do céu, que lindo, que lindo.
Tem rugas que são lindas, porque elas são fruto o quê? De uma dedicação, de uma entrega, de um amor vivido. Né? E tudo formado, os filhos, e os filhos veneram. Gente, está cheio de santo. É que infelizmente, nós ainda, muitas pessoas ainda estão naquele registro. É santo lá no altar, bonitinho, lindinho, está lá longe da gente. Não. A proposta de santidade é para nós, porque nós queremos dessa vida continuar uma vida de comunhão com Deus. E para isso nós precisamos ser santos, porque só Deus é santo. Refletir essa santidade de Deus. A santidade acontece no cotidiano da nossa vida. Você se santifica quando você não entra nessa espiral de ódio nas redes sociais, quando você evita de falar mal dos outros, quando você se preocupa começa a se preocupar com a situação das pessoas, problema de saúde, problema econômico, você começa a viver e pensar um pouco mais nos outros. Gente, as estradas da santidade são muitas, então a gente tem que estar atentos que a santidade não é coisa para ET, não é. E a pergunta vai nessa linha, a pergunta da Lenir, lá da Vila Célia. Vila Célia, só para brincar para vocês agora, eu não consegui, chegando aqui hoje, nosso irmãozinho falou, hoje o Google Maps está aí. Sabe quem que é o Google Maps? É o Fábio. O Fábio que dá uma ajuda aqui, porque eu sou completamente assim, desnorteado geograficamente na cidade. Mas Fábio, fica tranquilo que eu não vou precisar do Google Maps agora, porque Vila Célia eu já sei onde fica. Acho que eu tive que visitar um doente uma vez na Vila Célia, alguma coisa assim. Tá bom. Gente, Lenir, obrigado pela sua pergunta. Acredito que vocês vão gostar e tem a ver com o episódio já comentado, mas que é importante a gente retomar. Padre, eu gostaria que o senhor explicasse o que é um corpo incorruptível, no caso dos santos. O Beato Carlo Acutis tem o corpo incorruptível? Olha só, Lenir, não sei se você conseguiu assistir o programa, provavelmente não, mas é bom que é muito interessante que a sua pergunta volte, porque tudo pode ser instrumentalizado. Tudo. E a gente tem que tomar cuidado para quê? Para não instrumentalizar, para não deturpar o sentido mais belo. Aquilo que nos convida a adentrar na realidade mais profunda, sem maquiá-la, né? Nesse sentido. Então, primeira coisa, Lenir, quando eu falava no programa, eu não sei se foi o programa passado, foi no programa passado. Lenir, eu falava, por que as pessoas estão tão preocupadas se o corpo está corruptível ou incorruptível? Eu diria, existe uma hierarquia de importâncias aqui. A coisa mais extraordinária que aconteceu foi a vida de santidade desse jovem. Sua beatificação significa, e depois provavelmente sua canonização, porque o processo está continuando, significa que esse jovem, tão jovem, se apaixonou por Cristo. É a coisa mais linda que tem. Essa é a maravilha. Esse jovem se santificou porque refletiu a santidade de Cristo. Se apaixonou por ele, pela igreja. Vocês acreditam? Um jovem de 15 anos falou assim, ele tinha leucemia, sofrendo muito, ofereceu pela igreja, ofereceu pelo Papa, sua dor, seu sofrimento. Vejam que configuração a Cristo. E nós somos parte do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja tem o corpo incorruptível. Nesse sentido, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ressuscitado, glorificado, é para nós o corpo por excelência. A ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne, é pela nossa participação no corpo incorruptível e glorificado do Cristo. Então o corpo, desde o início do cristianismo, tem essa importância. Tanto que muitas vezes no diálogo com as denominações espíritas, claro, as diversas vertentes, por vezes nós vamos falar daquela vertente predominante, mas nem sempre capazes de abarcar o todo dessa complexidade, porque existem doutrinas espíritas. No nosso contexto, onde existe uma sinergia muito grande entre essas coisas, o que nós precisamos é diferenciar as coisas aqui, sempre falando no respeito à visão de doutrina, de salvação de cada denominação, por favor, e que isso fique bem claro. Mas existem diferenças. Qual é a diferença? Nós cristãos temos que dar conta de um corpo.
Não basta para nós o espírito chegar num estado de luz e o corpo. A questão é, e o corpo? Não é uma questão artificial, não é uma questão acidental. E a veneração dos corpos, Lenir, não começou agora. Aliás, a veneração aos santos, o culto aos santos, começou com a veneração dos corpos dos mártires. A comunidade, assim que o mártir era executado pelas diversas formas terríveis por vezes, esses corpos já eram colocados à disposição da comunidade, que começavam a venerar pela atitude heróica, pelo desprendimento, pela doação, desse que se configurou totalmente ao Cristo morto. Entregou tudo. Não guardou nada para si, nem mesmo o seu próprio corpo e sua existência. Então a veneração, Lenir, ao corpo não é uma invenção nossa. Aconteceu desde os primórdios. Todos os nossos irmãos do cristianismo primitivo começaram a venerar o corpo dos santos. Agora, esse dom da incorruptibilidade, Lenir, acontece? Sim, mas na história da igreja são raríssimas as vezes em que o dom, vamos chamar assim, dom da incorruptibilidade do corpo aconteceu. Não é o caso de Carlo Acutis. O que nós podemos dizer, Lenir, do corpo do nosso amado, do beato agora, Carlo Acutis? Aconteceu que o corpo foi encontrado em ótimo estado de conservação. É isso. Vejam, ótimo estado de conservação não significa corpo incorruptível. Olha, tem uma distinção aqui. Ótimo estado de conservação para corpo incorruptível são duas realidades distintas. E aquele rosto que a gente vê, por sinal, o artista, quem fez foi minucioso, foi maravilhoso o trabalho, porque exprime exatamente o semblante do jovem Carlo. Como se estivesse dormindo, até com uma expressão quase de jovialidade, ensaiando um sorriso. Não sei se vocês veem na exposição, porque esse corpo ele também vai ser novamente guardado ali, embora vai ficar para veneração ali. O que a gente precisa nesse caso? É perceber que o grande milagre na vida dele não da vida de um santo não é ficar buscando os aspectos extraordinários dessas coisas. Eu diria que nos interessa muito mais sermos santos a partir do exemplo do santo. Qual que é o grande milagre que a igreja espera? Que muitos jovens, muitas pessoas entrem no caminho de Cristo, se santifiquem, se tornem pessoas melhores, pessoas mais próximas do projeto de Deus. Esse é o objetivo agora. Não é impressionar. O cristianismo não está preocupado em impressionar. O cristianismo está preocupado em atrair as pessoas para Cristo. O cristianismo, Bento XVI, essa frase que eu gosto de usar sempre, o pessoal na aula já está enjoado de ouvir. O cristianismo se propaga por atração. Mas quem atrai é o Cristo. É o mecanismo do Espírito que nos atrai para Deus e para o seu amor. É esse o mecanismo que nos leva para o encontro com Deus. Então, nesse sentido, Lenir, é importante pôr cada coisa no seu lugar. Agora, nós podemos, quem tem essa devoção, é importante isso, que nós tenhamos a devoção. Mas no caso de Carlo Acutis, nós não podemos falar de um corpo incorruptível nesse sentido. O corpo incorruptível, de fato, ele é encontrado praticamente na mesma condição. Claro que numa condição cadavérica, mas sem traços de decomposição. Mas impressiona, ainda assim eu tenho que dizer, Lenir, impressiona o estado de conservação. Ele estava sepultado no cemitério de Assis, inclusive a terra de São Francisco de Assis, na Itália. Então o estado de conservação do corpo do jovem era extraordinário, mas nós não podemos falar de corpo incorruptível. Mas todos nós teremos nosso corpo incorruptível. No dia da ressurreição, Deus nos fará, nossos corpos se unirão às nossas almas e ali nós seremos plenos. A partir dali, plenos em Cristo. Então, incorruptível mesmo é o corpo de Cristo, o corpo da igreja, porque a igreja é sempre manancial, canal da ação da graça. Mas, Lenir, é importante
dizer que esta veneração ao corpo não é a veneração à morte em si, mas a pessoa que viveu de tal modo unida ao mistério de Cristo, que se tornou para nós um grande exemplo. É isso. E nós temos que venerar, inclusive, o nosso próprio corpo. Aliás, a igreja venera o corpo. Você sabe que quando o padre é chamado para celebrar as exéquias, inclusive na Itália tinha muito mais costume, eles usam muito mais o incenso nas exéquias do que na missa. O corpo é incensado. Por que o corpo é incensado? Os cristãos veneram o corpo, porque o corpo vai ser ressuscitado. Então já tem a veneração, a água benta, lembrando que esse corpo foi templo de Deus e como tal, respeitado, venerado. Então tem toda uma teologia do corpo, Lenir, que a gente precisava conhecer um pouco mais, mas para dizer que nós não estamos falando aqui de excentricidades, mas de coisas que estão profundamente ligadas à nossa fé. Muito bem, ainda bem que chegou o horário do intervalo, que a minha garganta secou aqui agora. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Pois é, nosso programa de hoje, parece que nós estamos no dia de Todos os Santos, seria porque começamos falando da Santa Maria, a rainha, assim chamada por nós, católicos, cristãos católicos, de rainha de todos os santos. Também passamos depois para falar do santo Carlo Acutis, este jovem, adolescente praticamente, faleceu com 15 anos, que trouxe para nós, no seu curto período de existência, um testemunho de fé maravilhoso. Eu dizia para vocês, nós não temos necessidade de focarmos em aspectos extraordinários. Eles acontecem, mas é um meio pouco utilizado por Deus. Mas o belo mesmo é a transformação que acontece na vida dessas pessoas que começam a exalar o bom odor de Cristo, nós diríamos, segundo a literatura paulina, o bom odor de Cristo. E a vida de santidade é sempre uma atração para o mistério de Deus, uma expressão da nossa comunhão com Deus. E agora, exatamente também a próxima pergunta tem relação com santidade. Com santidade. Sabe por que eu acho oportuno a ideia de nós falarmos sobre santidade? Porque em torno da palavra santidade, dependendo do grupo, dependendo das nossas ideologias, nas nossas formas de nos colocarmos, nós vamos enfatizar na ideia de santidade um aspecto. Então, e aqui nós precisamos tomar cuidado, porque uma ideia equivocada de santidade pode nos levar por um lado, ao extremo de nos fecharmos a esta busca, a este caminho, a este aperfeiçoamento. Por outro lado, o perigo de de desistir de buscar a santidade, do outro, de construir um ideal de santidade completamente fora das nossas possibilidades humanas. E aí, o problema é que você coloca o ideal tão alto que você diz, nossa, tá bom para você, mas... E a veneração aos santos. A questão da intercessão é um dos aspectos. Mas o próprio prefácio da missa, quando nós rezamos pelos santos, colocam também que eles são modelo de caminhada, de discipulado, de seguimento de Cristo. Então, eu não canso de dizer, e às vezes alguém olha um pouco com cara torta, mas não tem problema, é que a melhor veneração é a imitação. Embora a palavra imitação nós temos que entender aqui não no sentido de mímica, mas no sentido de aquele valor assumi-lo para a minha vida. Exprimir vivencialmente um valor, um dom. Muito bem, e a pergunta próxima é da Aparecida, lá do bairro São Francisco. Fábio, hoje você está desempregado com relação ao Google Maps. Porque, gente, São Francisco é o bairro onde eu moro. Só que faltava, né, Fábio? Não saber nem o bairro onde mora, meu Cristo. Bairro São Francisco é um bairro muito tranquilo. Gosto muito do bairro São Francisco. Ali tem nossa paróquia, a Paróquia São Francisco, que por sinal é um belíssimo templo.
É isso. Aparecida, somos vizinhos, então, hein? Qualquer hora vamos marcar um café. Não sei se você toma café, chá, tereré. A gente arruma um motivo. Aparecida, obrigado pela sua participação. E a Aparecida fala, bom dia, Padre Adriano, bom dia para você também. Parabéns por suas excelentes explicações, obrigado. Cada pergunta que o senhor responde são dúvidas de muitos. Aparecida, eu acredito que, de fato, quando a gente fala para as pessoas incentivando, olha, faz uma pergunta, acontecia em sala de aula também, nós morremos de medo de fazer aquela pergunta por parecermos estúpidos, talvez por não ser uma pergunta pertinente, mas no fundo, todo mundo na sala queria saber aquela mesma pergunta. Então nós falamos aqui, olha, a gente faz a sua pergunta. Aliás, você tem até a forma anônima, digamos assim, de envio de perguntas, mas é importante. E eu fico feliz, Aparecida, quando chegam observações desse gênero, porque a gente está aqui para isso. A gente batalha nesse programa exatamente para encontrar um meio termo, para encontrar uma luz. E não são, eu sempre digo aqui, Aparecida, que a gente não gosta no programa Respostas de trazer fórmula de bolo. Por quê? Porque as fórmulas de bolo às vezes substituem o papel da nossa consciência na descoberta, no caminho de descoberta da verdade, do conhecimento, e isso é importante. Tem uma frase do Papa, como eu disse para vocês, frases do Papa Bento XVI que me marcaram, tem uma frase do Papa Francisco também que me marca muito. Nós, falando sobretudo aos líderes, aos pastores, o Papa Francisco fala, nós somos chamados a orientar as consciências, não substituí-las. Sério isso? Eu também que sou professor, que trabalho com formação de consciência, formar as consciências, não substituí-las. Entre uma coisa e outra, o caminho, a linha é tênue e é muito perigoso, Aparecida, a gente passar a manipulação de consciências. Aliás, está na moda a manipulação de consciências, aliás, como sempre teve. E a gente tem que ficar muito atento a isso. E não tem fórmula de bolo, mas a gente traz uma luz, a gente traz uma bússola. Mas cada um tem que fazer o seu caminho, sem dúvida alguma. E a Aparecida também faz uma afirmação aqui, que coloca-nos diante dessa busca contínua. Ela faz uma observação, toda mentira é pecado. A Aparecida termina fazendo esse elogio dizendo que toda mentira é pecado. Sim, com certeza. Aliás, o diabo, a gente biblicamente chama ele de pai da mentira. O diabo é pai das fake news, porque tem pessoas que preparam as fake news. Essas pessoas estão em profunda sintonia com Satanás, com o diabo, que é o pai da mentira. Tanto que eu acho que não vejo a hora de uma legislação mais rígida com relação a isso, porque cria-se tantas mentiras, tanta deturpação da realidade, aliás, uma realidade paralela que é criada. Então, a gente tem que combater a mentira na vida social, na vida religiosa. Aparecida, concordo plenamente contigo. Às vezes querendo enfeitar demais. E eu diria, sabe, Aparecida, que a gente se decepciona inclusive com os próprios meios católicos, por muitas vezes. Você vai ler algumas coisas e fala, mas meu Deus, esses meios têm condições de saber que a igreja, por exemplo, oficialmente a igreja não usou o termo corpo incorruptível. Como é que a igreja fala oficialmente? Na boca daquele cardeal que foi lá, o bispo local. Não apareceu a palavra incorruptível, em alguns meios católicos apareceu. Eu sempre digo uma coisa que as pessoas às vezes não gostam. Nós padres temos uma missão muito, muito bonita. Mas toda asneira que parece na fé, normalmente tem um padre por trás. Pode ver, o povo não é criativo assim para estar inventando coisas que não sabe. Toda besteira que aparece entre nós, pode ver que tem um padre por trás. Não sei para que isso, mas também estou dizendo, em primeiro lugar estou dizendo, nosso papel como pastores é conduzir o Salmo 22 para as ovelhas pelos prados verdejantes, para chegar às fontes cristalinas, proteção do rebanho. Então a gente não precisa florear muito. Tem gente que gosta de florear muito, acaba deturpando a beleza das coisas que estão o quê? Na simplicidade. Não precisa estar floreando demais em aspectos extraordinários. E a gente pode agora e deve, nesse sentido, sabemos que
Por exemplo, o processo de canonização do Carla Kurtz precisa de um novo milagre. E já temos aqui em Campo Grande, também pela iniciativa do pároco, da paróquia onde aconteceu o milagre, do menino, o primeiro, construiu um altar, incentivando inclusive a devoção. Que coisa bela! Isso é muito bonito, isso é muito bonito. E nós precisamos realmente, né? Nosso povo precisa desses aspectos pastorais devocionais. Precisa cuidar para que a gente não caia. Eu sempre falo para vocês, cuidado com os ismos, sempre cuidado com os ismos. Os ismos são normalmente exageros que acabam deturpando o sentido principal. Mas é verdade, toda mentira é pecado, Aparecida, sem dúvida alguma, tá certo? E agora, nós vamos passar para a pergunta da Sandra, que está ainda em sintonia com o tema. A Sandra, agora eu vou precisar do Fábio, meu Deus do céu. Manuel Taveira, já viu falar, Fábio? Meu Deus, nem meu Google Maps. Manuel Taveira. Mas o nome não me é estranho. De qualquer forma, a gente sabe que é um bairro de Campo Grande e depois a gente vai procurar, tá? Sandra, tá certo? Se quiser mandar depois pra gente aí, olha, o nosso bairro fica... Tá bom? Brincadeira, Sandra. Deus abençoe você e todas as pessoas aí do bairro Manuel Taveira. A Sandra quer saber sobre a santidade. Como é que uma pessoa é santa? Como é... Aliás, vamos. A pergunta é assim. Quer saber sobre a santidade, ponto. Como é uma pessoa santa? Sandra, quando eu falava para você que o caminho cristão é necessariamente um caminho de santidade, eu dizia que esse chamado é para todos. Não pode ser entendido como um elemento excepcional. Deus entra na nossa vida no dia do nosso batismo. E o nosso caminho com Deus é um caminho de de crescente identificação, de crescente comunhão com Deus. Por quê? Porque no final nós estaremos no face a face, nós estaremos imersos no mistério da Santíssima Trindade, de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é comunhão. Estaremos imersos no amor que abraça também a humanidade, aquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Então existe a santidade enquanto bondade de Deus. Só Deus é santo em última instância. Só vós sois o santo. Só vós o Senhor, quando nós proclamamos no hino do Glória, onde nós glorificamos, adoramos e bendizemos a Deus no dia do Senhor, no domingo, é o momento da gente lembrar que santidade tem a ver com Deus. Sede santos como vosso Pai é santo. Não aproximar o termo santidade de perfeccionismo, que esse é um perigo. E nesse sentido, como o vosso Pai é santo. Por quê? Porque a santidade vem de Deus. Deus é santo. Aliás, só Deus é santo. Isso significa que quanto mais nós nos aproximamos do mistério de Deus, mais se reflete como a lua. Eu gosto muito da ideia da lua, do mistério da lua, que reflete a luz do sol. O santo é como a lua. A santa é uma pessoa que se deixa iluminar, acolhe a luz de Deus. Aí ela vai se exprimindo por bondade, por justiça, por caridade. São pessoas que vivem o amor, que têm uma vida muito íntima com Deus. São pessoas boas, normalmente são pessoas que sofrem. Todo santo acaba sendo um modelo. E ao mesmo tempo acaba sendo alguém perseguido. Quem traz luz, normalmente incomoda quem já se acostumou com as trevas. É natural. Pode ser isso, pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na família, isso pode acontecer na igreja. O que aconteciam com os profetas? Por que os profetas eram perseguidos? Porque os profetas não viviam dizendo só, vão louvar o Senhor. O profeta dizia, vocês estão esperando chegar o dia, passar o dia do sábado, porque vocês querem plantar, porque vocês querem encher o bolso de vocês não estão preocupados com nada, tudo para vocês é dinheiro. Quem que gosta de ouvir isso? Ou então quando ele falava, Israel, vocês estão infiéis, sabe por que vocês estão passando por isso? Porque vocês quebraram a aliança. Quem que gosta de ouvir isso? Então a santidade, ao mesmo tempo, traz um questionamento para a nossa vida. Porque é alguém que vai viver de um modo
motivado pelo Espírito. O santo é alguém que vive uma espiritualidade que envolve todo o seu ser. E traz luz, traz vida, traz alegria, traz bondade, traz amor. O santo é sempre uma pessoa muito próxima de Deus. E tem muita santidade ao nosso redor. Tem santidade na igreja, tem santidade no mundo, tem santidade em tantos lugares onde a santidade de Deus se exprime na bondade, no amor, na entrega, no trabalho digno, na justiça, na bondade. Gente, existe muita santidade entre nós, muitos santos. Então, como é uma pessoa santa? Em primeiro lugar, olha o exemplo do Carlo Acutis. É uma pessoa normal do ponto de vista de uma vida. Essa pessoa não começa a parecer alguém excêntrico. Mas existe essa diferença porque essa pessoa normalmente ela difere um pouco daquilo que tem no seu convívio, porque a luz dela é uma outra. Ela responde a um outro critério. O que é uma pessoa que tem espiritualidade? É uma pessoa que se deixa mover pelo Espírito. Se deixa tocar pela força de Deus, responde a esta força de Deus, dá o sim contínuo a Deus, vive em contínua sintonia com a vontade de Deus. Eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, como é uma pessoa santa? Uma pessoa em profunda sintonia. O que eu vou fazer agora? E qual que é o auge dessa vida de santidade, Sandra? Se exprime naquilo que Paulo magistralmente expressou na sua carta. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que penso, não sou eu mais que julgo, não sou eu mais que sinto, não sou eu mais que falo, não sou eu mais que faço. É Cristo que vive em mim. Aqui o ideal de santidade chegou à sua forma crística. Porque todo caminho de santificação é necessariamente, Sandra, caminho de cristificação. Vamos usar um outro termo aqui? Configuração ao Cristo. Então, é sempre um caminho, por um lado, de aproximação de Deus, de vivência da vontade de Deus, e por outro lado, da plenificação do seu próprio ser. Todo santo é uma pessoa também que, ao mesmo tempo, sua humanidade alcança um patamar de desenvolvimento, de altruísmo, de amor excepcional. Tá certo, Sandra? Mas você também é convidada à santidade. Você tem Deus no seu coração, na sua vida. Você é templo de Deus. Você é chamada a esse caminho que vai terminar com o nosso encontro, com a nossa comunhão no banquete da vida que o Senhor prepara para todos nós, como dizia o Evangelho do domingo passado. Muito bem, gente. Sandra, obrigado pela sua pergunta, e nós já chegamos ao final do nosso programa. Já comecei a dar um tchau para vocês, mas antes disso, vamos invocar a bênção de Deus pela intercessão de Maria Imaculada, aquela que é toda cheia de graça, toda disposta à vontade de Deus. Por seu intermédio, pela sua intercessão, desça sobre vocês, sobre os vossos sonhos, vossos planos, vossos projetos, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Muito bem, nosso encontro termina aqui, mas ele já é carregado de promessa do reencontro do próximo sábado. Gente, fiquem com Deus e até lá! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.